Você sabe o que é um fundo fechado? Não, eu não estou falando dos fundos fechados para novas aplicações, mas sim de estruturas de fundos em que as cotas só podem ser resgatadas somente após o término do prazo de duração do fundo. Em alguns casos, o investidor também consegue liquidez através da venda no secundário. Essas estruturas são peças-chave no mercado financeiro e podem ser peça-chave na sua carteira. Mas acontece que essas estruturas ainda geram muitas dúvidas, justamente por fugirem do tradicional. Hoje eu vou explicar o que são, como funcionam e por que eles podem ser interessantes para o seu portfólio. Vamos lá? Como eu falei inicialmente, os fundos constituídos sob forma de condomínio fechado são estruturas em que os investidores só podem entrar ou sair em momentos específicos, ou através do mercado secundário. Esses fundos se diferem dos fundos tradicionais de plataforma, também conhecidos como fundos abertos, onde você pode solicitar resgate a qualquer momento. Esse modelo de fundo é muito comum em estratégias ilíquidas, como fundos imobiliários, FDICs, fundos de private equity, entre outros. Os ETFs também entram nesse conjunto, ok? E para começar, queria falar sobre a evolução dessas estratégias ao longo do tempo. Quando analisamos a indústria de fundos nos últimos 20 anos, é notável a evolução tanto em número de estratégias quanto em relação à diversidade de classes. Com o histórico de juros alto no Brasil, naturalmente a renda fixa tende a apresentar maior representatividade. E no gráfico que está aparecendo aqui na tela, nós apresentamos a participação dos fundos de acordo com o patrimônio líquido por classe da Anbima. Além do crescimento da renda fixa, o destaque fica para o crescimento das estratégias enquadradas como outros, que apresentam um crescimento relevante e consistente ao longo dos últimos anos, saindo de 11% de 2018 para 21% em 2024. Essas são estruturas que fogem do tradicional e por isso estão dentro da caixinha alternativos. Abrindo no detalhe essa caixinha outros, estamos considerando ETFs, FICs, FIPs e FIIs, e também fundos internacionais, offshore, classificação usada pela Anbima para enquadrar estruturas de fundos que fogem do tradicional da renda fixa, dos multimercados, dos fundos de ações. E olhando para o crescimento dessas estruturas, o grande destaque fica para o crescimento dos FIPs, fundos de investimentos em participações, mais de 108% de crescimento. Na sequência, vemos os FDICs, fundos de investimentos em direitos creditórios, que também apresentaram uma velocidade de crescimento relevante, um crescimento de 80%. Os dados detalhados e as evoluções regulatórias que impulsionaram esses fundos, você pode conferir no relatório que acompanha esse vídeo. Bem, do pouco que eu compartilhei aqui, já deu para entender que essas são classes de fundos que estão em crescimento. Isso quer dizer que a demanda está alta, ou seja, o interesse dos investidores está alto também. Agora eu gostaria de falar sobre essas estruturas fechadas através da classificação XP, que pode te ajudar a entender melhor a dinâmica desses fundos. A classificação XP de fundos existe para te ajudar a entender essa dinâmica das estruturas e facilitar também a comparação de performance entre os diferentes fundos de investimentos. Até porque uma coisa é o veículo, outra é a composição da carteira. Como assim? Você já vai entender. Vamos começar pela família de fundos da XP mais recente? Hora de conhecer o portfólio Renda Mais. Esse é para aqueles investidores que gostam de estabilidade e diversificação na renda fixa, pois se tratam de fundos de crédito privado, muito conhecido pelos investidores, porém uma estrutura fechada, com prazo determinado. Esses fundos carregam a carteira de papéis de crédito privado, podendo ser CRIs, CRAs, debêntures, FDICs, entre outros, a depender do perfil do fundo e da estratégia adotada por cada gestor. Esses fundos buscam investir em empresas com boa qualidade de crédito, que possam oferecer uma relação risco-retorno atrativa. Tradicionalmente, sua carteira pode oferecer uma remuneração em CDI+, ou IPCA+, mais uma taxa. E o detalhe, o nome Renda Mais é porque esses fundos contam com pagamento de renda dentro de alguma periodicidade, que é definido pelo fundo e está no regulamento dessa estratégia. Bem, agora que você conheceu o Renda Mais, hora de falar sobre os fundos setipados. Por natureza, os fundos setipados possuem estrutura similar aos fundos listados na Bolsa, com a diferença que esses fundos são negociados no mercado de balcão organizado, fora do pregão tradicional, e têm características diferentes da maioria das aplicações financeiras. A Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, CETIP, é a entidade que regula o mercado de balcão, onde as operações dos fundos setipados acontecem. Assim como os fundos listados na B3, os fundos setipados possuem diferentes subclasses: fundos imobiliários, FIAGROS, FIPEs, entre outros.
A grande diferença dos fundos listados da tradicional no B3 é o ambiente de negociação. Agora, indo para os famosos fundos de Private Equity e Venture Capital, eu já expliquei sobre essas estruturas por aqui. O link vou deixar aqui na descrição para você ter mais detalhes. Em resumo, o gestor utiliza o capital dos investidores ao longo do período do investimento, normalmente de 4 ou 5 anos da vida do fundo, para comprar participações em empresas. Via de regra, também são fundos que buscam maiores taxas de retorno. Por fim, os fundos de Special Situations, ou situações especiais. Basicamente, uma situação especial é um evento único que afeta uma ação ou outro ativo. Dessa forma, alocar recursos em situações especiais significa sair do tradicional das estruturas de investimentos, que já são conhecidas pelos investidores, e abordar novas possibilidades de alocação. De maneira geral, uma das características desses fundos de investimentos é fornecer crédito por meio de contratos que possuem uma natureza jurídica específica para aquela situação ou para aquela empresa, permitindo assim flexibilidade para o gestor negociar os melhores termos contratuais para a estrutura de crédito como um todo. Ou seja, é uma situação especial e que pode fornecer também bons retornos para o investidor. Bom, eu acho que consegui passar alguns recados por aqui, sobre a crescente evolução desses fundos fechados, sobre o trabalho realizado de acessibilidade da XP em te dar acesso a essas novidades e também sobre as diferentes famílias de fundos e classes que você pode ter acesso. Se você quiser saber mais informações desses fundos e como negociar eles também, você pode tanto acessar o link do relatório que acompanha esse vídeo, quanto consultar o assessor vinculado à sua conta. E o nosso XP da questão fica por aqui. Até uma próxima!